Deixa eu admitir um aluno. Bom, então, vamos dar prosseguimento, né, na nossa disciplina. Nós estamos falando, né, há cerca aí de 2 dias, a respeito das redes de distribuição. Com respeito, né, a essas redes de distribuição, nós fizemos aí um apanhado, né, um estudo, onde a gente verifica, né, a importância que ela tem, inclusive socialmente, né, falando, os projetos e também a execução aí de tais redes. Com isso, nós verificamos, né, nessas últimas aulas, que nós temos que ter certos cuidados, que estas redes de distribuição, apesar de nós já termos visto a flexibilização das mesmas, né, aí fazendo um comparativo com as de transmissão, elas precisam atender, né, a demanda energética a qual aquele setor, aquela região aí está solicitando. Porém, cabe a nós, né, técnicos, fazermos projetos que verifiquem, né, que mostrem a importância que tais redes, né, terão, mas com segurança, com qualidade. Então, verificamos, né, que tais redes, muitas vezes, né, a fim de atendimento a alguns consumidores, não há preocupações, o que estaria, né, equivocado. Diante disso, nós vimos que estas redes de distribuição, nós podemos classificá-las em 2 tipos, que é o nosso cotidiano, né, aí diário, que seriam redes, né, primárias e redes secundárias. Então, lembramos lá que as primárias, estamos tratando de uma rede de média, né, que terá a função de rebaixar essa tensão e, por consequência, fazer com que, então, a gente tenha aí uma rede de baixa, né, onde nós teremos a grande maioria, né, dos nossos consumidores aí instalado. Também, dentro, né, desse apanhado que nós estamos fazendo aí a respeito das redes de distribuição, nós vimos que os nossos consumidores, né, até mesmo o potencial aquisitivo desses consumidores nos remetem a verificar a sua classe, ou seja, o quanto, né, que eles vão estar lá envolvidos, né, em taxas, não só para pagamento da concessionária, bem como, né, lá sendo importantes para o dimensionamento do nosso projeto desta rede. Bem, com isso, vimos 3 tipos de consumidor, né? O consumidor classe A, classe B e classe C. Verificamos que os consumidores de classe A são aqueles que mais demandam da nossa linha. Por quê? Por motivos óbvios, né? Mais condição econômica, mais poder aquisitivo aí para ter carga nominal espalhada, né, pela residência. E, por consequência, maior consumo de demanda. Bem, dito tudo isso, nós iniciamos, né, ontem, a fazer uma verificação de uma planta de rede de distribuição. O que nós verificamos nessa planta? Lá no inicinho, né, do estudo dessa planta, que nós temos que deixar pontos altos, né, pontos importantes, para que seja lá dedicado, né, à concessionária e também contemplado aí pela pessoa que é o executante da obra, né, a fim de que tais pessoas consigam ver a hierarquia, né, o que está sendo pretendido quando se faz essa leitura, também verificar, né, de que setor, de que região está se falando. Então, com isso, nós estudamos ali ontem, vou botar a planta aqui, com respeito, né, a o que é pertinente nós termos ali como algo, né, importante dentro, né, do nosso selo. Bem, então, algumas coisas, né, só frisando, apaguei, porque não é o sentido a gente verificar pessoas aqui, e sim a ideia, né, executiva da planta. A planta tem que estar nesta hierarquia, cada um cria o seu selo, né, em acordo aí com a sua criatividade, cada projetista, porém, precisa obedecer às regras. Hierarquia de informações, hierarquia de letras, dizer tudo. Quem é o responsável técnico, quem projetou,
Está aqui, né, o cantinho. A escala, lembrem-se, a planta-chave, aquela que a gente viu no PAD da CE, na penúltima aula, né, e ainda eu recapitulei um pouco ontem, são as escalas, né, que a concessionária, em acordo, né, em consonância aí com as normas técnicas, nos dizem que nós precisamos colocar aí em planta. Bom, recapitulado isso, né, nós vimos também a pertinência, né, de se colocar uma legenda. Não sei se está aparecendo bem, retirei aqui a imagem de vocês. Nós vimos uma legenda. Frisei para vocês que essa legenda não é da nossa cabeça, é das normas. Não podemos mudar nada. Então, assim vai ser lido, né, por pessoas, tanto aqui quanto em outra localidade, em outra cidade, né, e vão ter que parecer, né, ler a mesma estrutura, né, de projeto. Então, é algo que nós precisamos respeitar. Bem, mostrei também para vocês ontem, né, que nós tínhamos que ter aí no corpo da planta, né, um elemento como as observações. O que é pertinente nas observações? Tudo aquilo que não come da legenda. A legenda é simplesmente, né, uma amostragem de desenho e seu significado em planta. Aqui, nós vamos falar aí situações mais específicas. Por exemplo, né, que tipo de material nós vamos colocar, quais os condutores, né, o que está sendo previsto aí de transformadores, quantos, de que tipo, né, como que vai ser disposto isso. Tudo isso faz parte, né, do campo chamado legenda. Bem, também chamei a atenção de vocês, vou diminuir aqui o zoom da planta, tá? Que com respeito ao selo, quando eu falo selo, eu estou me dirigindo, né, a este campo aqui de informações que vocês verificaram lá no desenho técnico. Neste caso, né, ele estaria aqui fora de padrão. Nós temos que dobrar a prancha, lá nos slides que eu mostrei há 2 aulas, 3 atrás, no roteiro, né, mostrava ali que a formatação da planta-chave, liga-se sempre aí à rede de distribuição, né, ou seja, aquela região, né, o mapa da região está contido aqui, com tudo que está disposto aí de rede. Que nós tínhamos que ter aí locais para os carimbos, que se vocês notarem, nós temos aqui um carimbo. Ó, onde a concessionária, através deste carimbo, identificou qual número de processo, né, que está aqui descrito, né, e também disse quando ele foi validado, liberado, né, para ser executado, e quando ele teve uma revalidação. E aqui a rúbrica, né, do funcionário que assim despachou isso para conhecimento aí do executor. Bem, o que mais que a gente precisa verificar na planta? Vamos ver. Só concluindo aqui a questão do espaço dos carimbos, né? Por que que isso é importante? Neste caso, a planta só tinha o carimbo da concessionária. Existem plantas aí, né? Ou se vamos tratar de linha de transmissão, que vamos envolver aí regiões, né, diferentes dentro de um mesmo projeto, todos os órgãos pertinentes têm que estar dispostos, né, carimbados e cientes, digamos assim, do que está ocorrendo. Então, por isso que aqui nós não deveríamos, no caso, colocar, né, essas informações no mesmo alinhamento aqui vertical da parte do selo. Mas isso vocês já viram lá em desenho técnico, então a gente não precisa se deter. Eu só estou apontando que, apesar da concessionária não ter retornado o projeto por esse motivo, existem alguns órgãos que são mais exigentes, né? Depende do avaliador, do técnico que avaliou isso e que aprovou isso, poderia sim ser retornado por uma questão aí de desenho. E não de projeto elétrico, e sim de configurações de desenho. Bem, então, o que temos aqui? Vamos lá, me ajudem. O que eu estou mostrando para vocês aqui, apesar de vocês não estarem fazendo leitura? Está pequeno, né? Um loteamento?
um loteamento. Isso é um mapa. Isso é a planta-chave. Para alguns projetos, por exemplo, como os arquitetônicos, seria lá a nossa planta de situação, né? Ou seja, situar o leitor aonde fica. Bem, o que é importante? Na verdade, o loteamento, ele se encontra, tá? Neste espaço que eu estou aqui grifando. Isto aqui é o loteamento, onde eu circulei. Porém, a planta-chave mostra mais um setor dentro dessa região. Por que que eu tenho que mostrar isso se eu quero aprovar somente o que está aqui? Quem sabe? Por quê? Aceito sugestões, palpites. Ainda que equivocados, não tem problema. Tua pergunta foi qual? Por que que tu está mostrando todo ele? Além do loteamento. Por quê? Eu circulei aqui de cinza, não sei se está bem visível para vocês, acredito que sim. Tá. Eu grifei aqui uma região Uhum. e disse para vocês, o loteamento aprovado, motivo Tá. dessa carimbo aqui da concessionária, é esta região aqui dentro desse não é uma circunferência, né? Desse perímetro aqui em cinza. Porém, eu estou mostrando mais coisa aqui para baixo. Por quê? São ampliações que vai surgir no loteamento? Na verdade, não bem esse sentido. O que acontece, Alexandre? A palavra ampliação está certa no contexto. Mas eu quero aprovar estas 5 ruas. Ó, vocês vejam aqui, são 1, 2, 3, 4 e a avenida aqui, 5 ruas. Porém, aqui eu estou puxando... Fala, aqui vai interligar, essa aqui é a rede existente, no caso, e vai interligar na parte no nova loteamento. ali. Aqui vai ser a expansão, a extensão de rede, no caso. Perfeito. Vocês lembram que, para que nós tivéssemos esse projeto, nós tínhamos que dar um aporte, uma contrapartida para a concessionária, que eu mostrei 2 cartas para vocês ontem no padrão concessionária. Aquelas cartas nos mostravam uma rua que era a mais próxima ao loteamento, onde seria puxada a rede. Inclusive, nós pagaríamos, né, um X, um valor, para auxiliar como contrapartida nessa extensão de rede. Então, ela está aqui mostrada. E ela consta no projeto. Aquele valor que eu mostrei a vocês consta aqui, ó. Agora vamos lá na legenda, né? Porque vocês sabem que aqui tem o cabeamento. O que o projetista disse lá na legenda para nós com respeito a esse tipo aqui de cabeamento? Bom, ele nos disse, vamos verificar aqui, ó, que uma rede pontilhada tratava-se de média. E uma rede com linhas cheias tratava-se de uma rede de baixa tensão. Dentro da rede de média, que é o objetivo da nossa extensão, nós já vimos aqui, ó, que é pontilhado que nós temos nesta rede. Nós temos ainda 2 subclassificações desta, que seria a rede existente em azul e a rede projetada, ou seja, a rede que precisa ser estendida, criada, que é o que eu quero aprovar. Então, apesar do meu loteamento ser lá em cima, eu sei que na rua Professor Felgas, na cidade balneária Cassino, o bairro, né, que fica a rua Professor Felgas, eu tinha apenas este trecho pontilhado em azul existente. Isso significa a legenda que eu acabei de mostrar lá e ler para vocês, que o projetista informou. Então,
baseado nisso, como eu tinha uma média tensão apenas nesse trecho, que vocês podem ver, né? Eles colocaram depois o número dos postes, né? 1, 2 e assim sucessivamente. Neste trecho, eu tinha aquela carta da concessionária que eu preciso aprovar a ampliação da rede, a concessionária tem que me dizer que vai fazer a rede, como está aqui, através de um memorando, dizendo aonde é e quanto custa. Então, por isso que, a partir deste ponto 1, eu começo a ter uma rede de média, né, projetada. E aí, é isso? Ok. Ok. O que mais está me dizendo aqui? Bom, lá na nossa legenda, né, nós tínhamos lá transformadores, né? Nós tínhamos poste. Aqui ele está me referindo a um poste, ó, que vai ter nessa rede. Outro poste nesse ponto 2. Outro poste nesse ponto 1. Todos eles tratam-se da extensão da rede. Vamos deter no ponto 1, por exemplo. Está nos mostrando mais simbologias. Quem se arrisca a me dizer? Aterramento, TR. Perfeito. E tem uma rede de baixa tensão. De concreto ou de madeira? Concreto. Concreto. Por que que eu sei? Um círculo, né? Com um chanfro dentro e uma parte até achurada. O que mais? Vamos lá na legenda para confirmar se o Alexandre. É o Alexandre, sim. Desculpa, Alexandre, me bateu. É que hoje tem o Celso. O Celso já me fugiu aqui. Então, tá aqui, ó, o que ele nos disse. Aqui não apareceu, grifei bem em cima do poste de concreto, mas é o mesmo chanfro que tinha lá, né? Uma chave, que nem tu falaste, né? Falei do transformador. Isso também. Da chave eu não sabia a simbologia. Exato. E o aterramento que nós tínhamos lá. Ok. Temos ali uma boa referência, né, da nossa rede. Bem, vamos voltar lá para verificar mais situações. Notem que aqui nós temos uma angulatura, né? Sim, não? Por quê? Que vai acompanhando a avenida aqui, né? Exato, vai acompanhando a avenida, ó. Notem, nós temos aí literalmente um círculo, né, em formato de rotatória. Quem andar de carro, né, por essas regiões aí, vai ver que o cassino tem vários desse tipo. Não é por acaso. Assim nos dizem as diretrizes, né, de urbanismo da cidade, então somos obrigados a fazer. Então, nós estamos aí acompanhando a angulatura. Temos também aqui descrito um sistema, né, de TV e de telefonia, né? Ok? Ok. Ok. Temos aqui também descrito quanto que é o cabeamento, como é o cabeamento, né, da média tensão. 3 vezes cabo 2 CC, cabo de cobre. Cabo de cobre. Aonde que estava nos dito isso? Não lá na legenda, porque na legenda só nos disse que onde passariam os cabos e se eram existentes ou não, mas aqui nas observações, que nem eu falei para vocês. Ó, ele disse que a rede primária era cabo, né, de cobre 2cc. Então, ele apontou aqui, né, exatamente o que ele disse.
A única diferença é que ele botou média tensão. E lá ele botou rede primária, porque trata-se de algo que é sinônimo, né? Bem, vocês estão vendo que aqui em cima, né? Ele fala também, novamente, de um cabeamento, né? Por quê? Porque, notem, estendeu-se a rede, né? Dentro do que existia e foi criado, né? Tem o pontilhado aqui de média tensão sendo representado e tem uma linha cheia, que é quem? A rede de baixa tensão. Isso, a rede de baixa tensão. Então, vamos lá na legenda para ver se está correto o que ele nos informa aqui. Corretíssimo. Baixa tensão existente, né? Está aqui. Inclusive da mesma cor. E a projetada, né? Que seria lá num tom de verde. O que mais ele está nos dizendo? O quanto que é esse cabeamento, né? Da rede de baixa tensão está sendo considerado aqui. Rede secundária, né? O cabo aí quadruplex de alumínio, 3 vezes 70 mais 70 milímetros. E neutro isolado. Então, ele nos deu a informação e, novamente, ele coloca a informação aqui. O que mais a gente tem aqui que nós podemos afirmar? Houve no caso, como um projeto, no caso desse projeto, não sei se é isso que está se perguntando, houve mudanças de estrutura ali, né? As partes que estão riscadas ali, por exemplo, era um poste de 11 metros com uma N3 e ia ser corrigido para um 11 para N1, estrutura uma cruzeta N1 e emendar os cabos, eu acho que diz ali. Emendar cabos, isso. É o que diz ali. No caso, isso aí é uma mudança de estrutura, né? Devido a essa extensão de rede. Hein? Tá. E a BT vai ser multiplexada. Isso. Tudo isso ele informou lá nas observações. Bem, ele fala ali GPS, dá uma numeração. Isso, a localização dele, a localização do poste. Perfeito. Por que que tem que ter isso? Basicamente, além do funcionário que está trabalhando se localizar, e também para o sistema em si, né? Porque é uma posteação, no caso, como aí vai ter uma extensão, vai ser uma extensão de poste a poste, ou tu vai alterar, de tirar os cabos singelos ali, botar o multiplex, vai mudar de poste a poste. É um jeito de localização, né? Ah, gente, existe uma legislação já em vigor, né? Que todas as redes devem ser georreferenciadas, mapeadas. Ou seja, por exemplo, né? Eu vou falar das redes aí de encanamentos, abastecimento de água, todas georreferenciadas. Isso, inclusive, né, tem uma certa importância para um fim ambiental. Mapeamento de redes. A mesma coisa com a concessionária de energia, né? Tudo, a partir de então, é georreferenciado. Sempre que se cria um projeto, né, em determinado local, nós já vamos ter nas plantas, né, esse tipo de postura. Ou seja, o mapeamento das redes. Como o Celso falou, não só para o técnico, né, não só para a concessionária, mas para quem necessitar de uma informação. Então, tudo aquilo que é pertinente, né, nós vamos citar o local, vamos chegar na concessionária para fazer um projeto, como aqui, por exemplo, né?
vai se dar o local, vai se dar o endereço e alguém vai nos dizer o que está acontecendo. Qual é o fim dessa rede, né? O que ela está proporcionando para a gente fazer a extensão da mesa. Bem, então, se vocês forem ver, tudo isso foi necessário para que a gente conseguisse chegar, né, num êxito aí até o ponto onde a gente quer entrar no loteamento. Então, notem, né? Tudo aquilo que aparecia lá antes, nessa figura aqui, como a rede existente, né? Inclusive a de baixa aqui, né? Que tínhamos uma rede de baixa. Lá, quando adentra, né, no nosso projeto, vamos dizer assim, né? Ela já passa a ter a formatação da rede projetada. Bem, o que mais que é importante na planta? Tudo que a gente... Pode falar, Alexandre. Posso fazer um adendo do georreferenciamento? Pode, deves. Assim, a empresa, ela tem... Essa empresa que comprou a CE aqui, a Equatorial, ela tem no Maranhão, ela tem em outros lugares, né? Então, de lá, se alguém da empresa quiser saber onde está tal transformador, quiser saber onde está tal poste, ele insere no sistema ali, ele tem um mapa ele pega um mapa da região e vê o ponto exato que está o poste, através desse georreferenciamento. Operação mesmo, a gente opera por Porto Alegre, não tem mais operadores em Rio Grande. Então, para eles terem uma visão do físico, do físico não, para eles terem uma visão do mapa das redes, ele se baseia nesses georreferenciamentos. Está com defeito no transformador X, ele vai lá e abre o mapa e vê aquela região, até para poder fazer algumas manobras, de repente vai isolar a área para o pessoal poder trabalhar. Exatamente. Não sei se me fiz claro. Isso. Então, assim, ó, isso cada vez mais vai ser comum, né? Até chegar a um ponto que não vai existir região fora de mapeamento. Uma situação dessa que o Alexandre está dizendo, né? Aconteceu parecido comigo com respeito à rede de abastecimento, né? De água. Em uma certa ocasião, também lá no cassino, mas em outro ponto, uma cliente que fez residência, né? Ela queria pedir a ligação de água e foi na concessionária, né, de abastecimento, e a concessionária dizia que não tinha um ponto naquele local. Aí ela me falou, disse, mas como não tem um ponto? Como não tem uma extensão? Apesar de ser um loteamento novo, existe, porque tem outros moradores. Aí, o que aconteceu? Eu falei com um colega, né, de profissão, que é lá da concessionária, né, mandei mensagem, marquei com ele, e ele disse, pois é, mas não aparece. Ele abriu esse mapa, né, que é similar ao que o Alexandre está aí comentando, onde mostra toda a região daquela localidade. E aí ele viu a incoerência, né, do não atendimento à ligação que ela pedia. O que acontecia? Como isso foi implantado não faz tanto tempo assim, né, nesta concessionária, não havia ainda sido habitado, né, aquela parte do loteamento. Logo, eles não tinham, né, lá medição topográfica da região para isso. Só que aí eu ainda disse para ele, mas não tem como, porque né, só nesta rua eu fiz 5 residências. 4 de um lado da rua e a outra, que era justamente a dela, no outro lado. Então, eu disse para ele, como que eu posso ter abastecido, né, ter pedido aqui, meus clientes, para um lado e não ter. E como que ela pode ter dali 5 lotes, um vizinho na esquina que tem? Mas o que aconteceu? Ela ficou num trecho bifurcado da rua, que na dobrada, né, dessa localidade, também não tinha morador, não tinha nada. Então, não foi georreferenciado naquele ponto. Quando ela levava no endereço, não achavam, né? Parecia que não existia. Então, mostrando a importância e que lugares onde ainda está mesclado, né, com habitantes que já haviam, né, por muito tempo, como foi essa situação que eu comentei com vocês,
e pessoas que estão se achegando, né, para um determinado ponto do trecho agora, porque está sendo habitado, né, loteado agora, pode ser que ainda não haja em alguns setores, né, esse tipo de georreferenciamento. Então, notem a importância, porque, assim como o Alexandre falou, tu não precisa estar no local, né, verificar em loco. Não, tu consegue abrir aí o teu mapa e qualquer pessoa, né, poderá ter essa informação. Que eu não sei da concessionária de energia, meninos, vocês até podem nos informar melhor. Mas a concessionária de abastecimento de redes, né, de água, a ideia é que qualquer pessoa tenha essa informação. Saiba aonde exatamente passa a rede, né, dentro da sua região, ali do seu endereço. Na CE é a mesma coisa ou não? Até em partes mas a próprio consumidor não se interessa muito por isso. Então, não chega até ele porque não... Mas ele tem como saber, Tem como né? acessar. É que, Tem claro, como acessar. eu também noto a diferença que, obviamente, na concessionária de energia elétrica, se tem o cabeamento, se tem os postes, né, dispostos aí na rua com o cabeamento, está passando, né? Diferente de uma outra modalidade que está tudo Efeito enterrado, visual. não tem o visual, né? Ou tu cava, para cavar tu tem que cavar 1 metro, né? Porque é 90 centímetros o mínimo do piso pronto, a norma, né? Então tu tens que ter uma máquina para fazer isso, para saber se aquele terreno que tu comprou no meio do nada tem ou não tem. Então, claro, torna-se mais acessível, né? E até com mais sentido, eu diria, né? Que realmente tivesse disposto aí dentro até do site, de repente, né? Para que as pessoas pudessem ver. Mas a gente sabe que o futuro é esse, por uma questão aí, né? De otimização do atendimento ao cliente, né? Agilidade aí na hora de alguma avaria no sistema, enfim. Mas nós técnicos, sempre, quem for fazer este projeto que eu estou mostrando aqui, todas essas informações são pertinentes. O que é pertinente ter também, que vocês vão ver que deixa até meio poluído o projeto? Vamos deixar assim num quarteirão. Os lotes, né? Por que é importante deixar na planta-chave os lotes? Vai ter a dimensão de quantas ligações vão ter que ser feitas, né? Exato. A pessoa que analisa o projeto, a pessoa que executa o projeto. Claro, estamos falando aqui de uma rede, de uma extensão, né, da rede. Fornecimento, né, distribuição aí da energia. Mas precisa-se deixar postes, né, em distâncias que nós já comentamos ontem, a cada, no máximo, 50 metros, então está aqui. Vamos analisar aqui juntos, tá? A cada 50 metros deverá ter aí um poste, no máximo, né? Vamos ver se o projetista acertou? Como é que eu sei se está certo ou errado a distância dos postes? Conta a frente dos terrenos, né? Perfeito. A distância dos terrenos. Notem, nem todos os terrenos são do mesmo tamanho. Por exemplo, quem vê a frontal, né, a planta, verifica que o terreno onde tem esse curvatura da rua, ele possui 11 metros de largura. Os próximos, 10. Neste lado de cá, nós temos um terreno aí com 10 metros e meio. Os próximos, 10. Ou seja, nós temos aí distância entre postes de 30 metros. Isso aí? Isso. Isso aí. Então, temos uma folga, né, para o cabeamento aí. Bem, por que mais é importante? Bom, por uma questão de averiguar também, né, a frente dos lotes.
Notem o que é importante e tem que ser assim no projeto. Nunca poderei ter um poste, e se vocês forem analisar, pelo menos eu passei o olho, né, na planta, porque às vezes a gente acha, né, alguma falha no desenho sem que passa desapercebido. Se vocês forem analisar, em nenhum momento da planta existe um poste a meio de terreno. É que isso é uma área projetada, né? Porque numa área mais antiga é existente, né? Postes no meio de terrenos. Sério? Assim, o correto é entre terrenos, né? Que aí tu não E... atrapalha a fachada de nenhum. Mas, assim, áreas antigas, vamos botar assim, Ó, o Celso já riu lá. existe coisas. Depois é eu que dou problema na hora da explicação. O Aqui na minha Alexandre me casa trouxe um mesmo, problema para agora. Eu estou falando, Hein, não, está Alexandre? dizendo que tem. Não, mas tem, ô Viviane. Aqui Ó, o terceiro. Não, a gente tem que complicar um pouco, não pode Verdade. facilitar. Ó, aqui mesmo no meu vizinho, o poste mesmo fica na frente da casa dele. Ele não fica, ele não fica entre terrenos, ele fica bem, seria bem uns 4 metros, assim, mais ou menos, do início do terreno dele. Tudo bem. Então ele fica Eu sei que até o existe. poste tem o transformador, até o poste que tem um transformador, ele fica tipo bem na frente da casa dele mesmo, sim. Tá, então eu vou dizer para vocês que na frente da casa dos meus pais existe um poste, né, desde que o bairro projetado, né, foi feito, bem a meio do terreno. E para completar, meu pai é fim de rua, né, é esquina, para completar ainda tem o stay do poste, para pegar, né, da metade para o final do terreno. Então, não coube outra alternativa da garagem ser neste canto aqui, queira ele ou não, apesar dele ser um morador de esquina. Porque tem outra coisa que eu não lembro de ter falado para vocês, que eu vou dizer agora. Sempre que vocês forem fazer um projeto junto ao arquiteto, fiquem sabendo que o morador de esquina, ele tem direito a 2 fachadas. Ele é detentor da fachada, né, que seria o frontal do terreno e da lateral. Ele tem direito a 2 números, em tese. Ele pode dizer para onde ele vai botar o endereço dele. Logo, todavia, contudo, não poderia haver nada disso. Então, são coisas, né, que vou ter que concordar com meus colegas que realmente existe, né, porque inclusive, eu sei de coisas bem piores que só um poste, tem, inclusive o STAI, né? Que o Celso e o Alexandre foram lá e instalaram aquilo daquele modo. A culpa é do Celso e do Alexandre. Claro, só os 2 que eu conheço lá que fazem isso, né? Tem que ser eles, não pode ser. Nós gostamos de colocar escora. Escora? Nós gostamos de colocar escora no poste. Aí fica aquele negócio bonito, né? Bem bonito. O poste com 2 escoras. Bem legal. É, coisa deles. Então, gente, é isso. É verdade. A gente verifica que se o Celso e o Alexandre colocam no meio do terreno, não é culpa nossa do projeto, porque nós dizemos aqui o lugar ideal, né? Não é isso, Matheus? Aí eles vão lá, botam ao contrário, tudo bem. Mas assim, ó, é que as pessoas não sabiam dar o telefonema correto para a pessoa correta, né? Uma pessoa com influência para poder mudar o projeto. É verdade. Aí, né, infelizmente, tem uns que têm conhecimento, outros que não. Eu mesmo ia passar um zap pro Celso e pro Alexandre. Agora já sei, né? O que Agora, fazer antes. Agora não dá mais, meu amigo. Agora não, né? Tô tentando arrumar outros contatos agora. Mas não, é assim, ó. Tendo uma verba disponível, as coisas podem se movimentar, segundo informações. Para qualquer coisa agora, com verba na mão, na hora da ligação, sei lá,
Agora funciona. Tá bom. Deixar essa informação no ar, Alexandre. Que os demais presentes, né, Estão de entendam prova. que não foi a professora que falou nada disso. Não sei. Foi, e tá gravado. Hein? Tá E gravado. Eu. Bem, outras questões importantes. Bom, só a título de curiosidade aqui, tá? Que eu vou comentar com vocês. Vocês estão notando que as ruas, elas têm essa volta aqui, né? Estão vendo? Aqui embaixo. Enxergaram? Não enxergaram. Aqui, ó. Estão vendo? O que é isso? Para ficar bonito o loteamento? Notem, existem duas ruas, que são essas aqui, ó, as ruas dos extremos, tá? Aqui onde eu passo o cursor do mouse, e a outra, né, do lado esquerdo, que são ruas abertas. Ou seja, estas ruas são ruas de interligação com o restante do balneário. Ó, se vocês forem ver, esta rua aqui, quem vê a frontal à esquerda, ela se interliga, né? Ela é a sequência da professor Felgas, né? E a mesma coisa essa rua aqui. Essas aqui do meio não se ligam a nada, elas dão dentro de praça. Praça, área verde, coisas assim. Então, sempre vai ter essa característica. Quem é que diz que tem que ser assim? Para poder fazer o retorno dos veículos, para ter... Isso aí, o Alexandre está ligado, olha só. Não é só problema que ele me traz. Perfeito. Isso aí. Então, são ruas, né, sem fim, como a gente chama, que ela tem que ter essa, a título, né, de curiosidade, mas que vocês vão ver muito nos projetos aí que vocês vão executar, elas têm essa envergadura aqui para que possa ter, né, o recurso de manobra. Sempre vai ter dentro dessas praças. Bem, o que eu falava para vocês, né, dos bairros e que às vezes dá um crescimento aí desordenado, mas que a rede tem que suportar. Nessa planta não existe uma escola municipal, que nem está escrito aqui, ó, que tem 1.500 praticamente metros quadrados de área. Não existe também este posto de saúde, a SAUPA aqui. Mas está destinado, né, uma área para acontecer uma UPA, em breve, né, esperamos. Uma outra área, que é a área verde. A área verde é uma área aí, né, que provavelmente poderá acontecer até algumas invasões, ou ser loteado de maneira aí dúbia, porque a prefeitura, né, tem que ter uma fiscalização acirrada. Esta aqui é uma praça, ó. Notem, tem diferença. Esta aqui é aquela região onde vai ter aí o campinho de futebol da molecada, os balanços, né? Onde as pessoas vão dar aí as crianças de bicicleta, onde vai se tomar um chimarrão. Isso é projetado, vai ter sempre. E aqui temos outra área verde, ó, bem no fundo. Por que tem que ter isso? E por que nos interessa achar isso no projeto? Temos que achar isso no projeto. Por quê? Porque as redes vão ter que alimentar essas pessoas. Então, quando surgir esta UPA que nós estamos falando, nós estamos lá com um consumidor especial. Lembram que nós tínhamos ainda dentro da classe A, B e C, né, de consumidores, nós podíamos ter os especiais. Hospitais, né, raio-x, empresas aí que trabalhariam com motores, né? Então, dentro dessa área verde, poderá ser, por exemplo, disposto um templo religioso, que também, por consequência, consome demanda. Então, quem vai projetar isso tem que deixar uma segurança
na rede, porque estas áreas que ficaram aqui sem habitação são aquelas que a prefeitura vai dispor, né, para esses órgãos, uma ONG, coisas do gênero, né, que podem aí auxiliar na população. Beleza? Então, tá aqui. Bom, o que mais nos importa? Importa aqui, né? Aqui, por exemplo, nós temos uma avenida, né? Que é a extensão maior aí, que diríamos, da rede. Aqui vai dar numa BR, né? E aqui, ó, vai ter acessos, né? Divisas. Vocês podem ver que a rua prossegue, mas é aquelas ruas sem fim, que vai dar início a novos loteamentos, novos condomínios. Porque tudo isso aqui que vocês estão vendo, que não estão vendo, na verdade, né, que seria aqui para cima, seriam aí campos, que num futuro próximo, né, do jeito que está crescendo, vai ser novos moradores e novos clientes aí para vocês atenderem. Entendido? O Matheus, então, fez sim, aqui sim. Já identificas uma planta aí de uma rede de distribuição, daquela que nós conversávamos. Bom, o que mais eu quero mostrar aqui para vocês? Opa! O que eu tenho aqui? Um projeto. De quê? Deixa eu ver. De uma área gourmet. O que é uma área gourmet? Isso aqui fica ao lado, né? Eu mostrei uma planta de distribuição de um loteamento e agora é de um condomínio fechado, né? Com que vai ser vendido lotes de terreno. Então, aquilo que é, como é condomínio, né? Tem que entregar aí para a população, por lei, um espaço para as pessoas terem recreação, festa infantil, reuniões, né? Isso é legislação. Mas que são atendidos como se fossem aí um consumidor de que tipo? Residencial, né? Não estamos mais falando aí de um projeto de distribuição de energia. Então, neste aqui, nós vamos encontrar outras características também pertinentes. Então, o que vai ser pertinente ser mostrado no projeto? Essa é a planta 1, são 3. O que é pertinente? Se vocês verem aqui, nesse cinza bem clarinho, é a área que nós vamos ter que alimentar. Alimentar com o quê? Com energia, né? Iluminação, tomadas, ar-condicionado e outras, né? Situações aí, TUIs, né? Para o setor aqui de cozinha. Por que essa planta, vocês olham aqui, em vermelho as cotas, bem gritante, né? E a planta em si com uma linha fraca. Por quê? Lembram que eu falava para vocês da hierarquia que tem que haver no projeto? Ou seja, o Celso vai fazer esse projeto para mim, mas não interessa que ele fez o projeto e quer que eu execute, que eu entenda, né, o layout da planta de uma maneira de pronto. Interessa para ele que eu verifique quais são os pontos. Ou seja, anotem, aqui nós temos sanitários, né? Opostos, como é um salão de festa. São aí simétricos, né? O banheiro feminino e masculino, por exemplo, vamos pegar aqui bem do ponto. E nós temos aí cotas, gritando, né, para a gente a informação. Linha cheia, né? Que servem para nos dizer o quê? Exatamente onde ficam as lâmpadas.
Vamos mais abaixo. Temos aqui, lá do desenho técnico, onde eu passo meu cursor do mouse aqui, ó. Lá de desenho técnico, isso é a projeção de quê? De uma churrasqueira. Temos cotas que nos identificam quem? Uma lâmpada, uma arandela aqui dentro. Temos aqui bem na frente do fogão, né? Porque isso aqui, pelo desenho técnico, é um bloco de fogão, aqui de geladeira. Temos outras cotas que nos identificam um pendente, outro ponto de iluminação. Bom, se vocês forem analisar, vou fechar um pouco a planta, nos mostra tudo o que é importante. Ou seja, a iluminação toda, né? Vou abrir mais um pouco. Aqui no salão, o que nós temos? Mesas, né? E, através daquele projeto que vocês fizeram lá, acho que com a professora Alice, a distribuição da iluminação. Quem determinou isso? O projeto luminotécnico. Vocês viram quantas lâmpadas precisavam, né? Quantos pontos de iluminação precisavam naquele ambiente e fizeram a disposição disso. Olhem que as distâncias, né, dos pontos, elas praticamente se equivalem. Ó, daqui, né, dessa parte da parede, onde termina, né, o salão, temos até o próximo ponto de iluminação 1,18 m. Da cozinha, né, daqui da ilha, né, sentido salão em si, né, de festa, nós temos 1,5 m. Que está aqui. Ou seja, posso dizer que houve uma preocupação uniforme com a distribuição? Posso. Sim. Novamente, vamos analisar aqui a meio, né? Como é que foi distribuído pelo projetista? Foi distribuído, né, de maneira ordeira, 1,15 m, né, 14, né, de cada lado das extremidades aí do prédio, né, um ponto. E depois o que sobrou, ele admitiu, né, 2,28 sempre para todos. Eu diria que isso é um bom projeto luminotécnico. Aqui, notem, ele colocou na ilha, né? Quem me chama? É o Cristiano. Oi, Cristiano. Não, ali naquela planta que estava mostrando, e aquele 2,28 do meio ali que tu mostrou não é por acaso. É que, tipo, ele deixou 1,14 de cada lado das lâmpadas, por isso que fechou aquele 2,28, né? Exatamente. Aí, quanto que dá? Tipo, não sei se todos entenderam o que o né? Cristiano falou. 1,14 mais 1,14 de cada lado, fecha quanto? Fecha os 2,28, que os aí... Os 2,28 que ele apontou aí, que eu não disse. Isso, porque cada uma ilumina 1,14 para aquele lado ali, né? Exatamente, vão, né? Exatamente. Então, é uma distribuição uniforme, bem como vocês faziam lá, né, com o projeto mesmo. Aqui, na ilha, né, que nem eu estava comentando, aonde foi disposto novamente? Nos setores, né? Próximo à pia, também distribuído de maneira em concordância, né, com o mesmo que o Cristiano apontou aqui para a gente. Bom, vamos analisar outros pontos aí da nossa planta. Aqui, gente, nesse lado esquerdo, de quem olha aí por cima, né, na planta baixa, nós temos o que a gente chama de pérgola. O que é uma pérgola? Aquele elemento, né, normalmente aí de madeira, né, onde nós temos distribuídos, né, um madeiramento estilo de telhado, né? Às vezes é vazado
Às vezes as pessoas põem aí uma telha translúcida, né? Ou um vidro. Isso é uma pérgola. Então, nesse ambiente, né, tem aqui um espaço, né, destinado a uma pérgola, que nela foi colocado aí um ponto de iluminação numa saída. Notem, aqui existe uma porta, né, lá na nomenclatura de desenho técnico, né, a representação da porta. Por que que a porta abre para a rua? Tudo que for projeto, né, para contemplar público, lembrem-se da palavra compatibilização, não esqueçam mais. Então, se vocês pegarem, mesmo que vocês são os técnicos, né, de elétrica, se vocês pegarem algo, se não for assim, não passa onde? Em que órgão? Nos bombeiros, né? Se nós fôssemos mapear todos os projetos dentro deste desenho, nós iríamos observar aqui, com esta porta abrindo para a rua, uma rota de fuga. O que que importa para vocês, eletrotécnicos? Tudo. Porque se eu tenho uma rota de fuga, eu tenho que ter uma sinalização, e muitas vezes essa sinalização ela é luminosa, né? Inclusive com bateria, para que se falte energia elétrica da concessionária e não tenha um gerador, as pessoas num sinistro consigam se guiar. Normalmente onde? Em cima da porta. Ou do lado da porta, se não tivermos a altura exigida lá pelo Corpo de Bombeiros. Então, observem, né? Todos os locais aí que a gente vê que é um órgão público, vocês têm que ter essa preocupação. Vocês também vão ser os responsáveis por isso. Bom, vamos olhar aqui, né? Que só falei a título de lembrança. Temos outros pontos, ó. De iluminação embutida. Vamos olhar mais facilmente aqui do outro lado, ó. O que são essas linhas aqui em formato de L? Que interessam vocês, porque o projeto é de vocês, ó. Temos as cotas aqui. O que é isso aqui? Temos uma porta, novamente abrindo para a rua. Isso aqui é uma escadaria, gente, é uma projeção. Notem que ao entorno do prédio, que esse prédio eu não mostrei, não vou mostrar tudo porque não cabe, né? Mas ele é envidraçado, tá? Então, quando vocês olham isso aqui, essa estrutura mais cheia aqui, é isso aqui só que tem de alvenaria. Isto aqui, tudo que vocês estão vendo, são vidros, vidraças, tá? Porque é um ambiente aí para as pessoas sentirem prazer, né? De estarem aí em festa. Então, tudo envidraçado. O que temos? Um ambiente de uma pérgola, onde alguém pode estar aqui aconchegado, né? Aqui embaixo. A arborização, jardim, né? Aqui, neste canto. Temos aqui, né? Num ponto mais rebaixado do salão de festas, algumas mesas, né? Dispostas para quem quer estar na rua. E depois uma pequena escadaria, que nos leva lá para cima desse prédio. O que está aqui? Que interessa a vocês? O que é isso? Em azul. Vou te ajudar, Matheus. Lâmpadas. As luminárias, né? Lâmpadas. Porque isso, né? É um condomínio classe A, alto padrão. Nós gostamos de consumir muito, né, energia elétrica, então tá aqui, nós temos lâmpadas aí dando designer, né, na escadaria toda do prédio. Temos escadas desse canto também, e olhem quantas lâmpadas. Para o Matheus, que vai trabalhar com isso no predial, né?
projetar vários e vários circuitos que está aqui, disposto. Então, isso, né, dá um ar aconchegante aí no prédio, né? E está aqui disposto. Bem, aqui embaixo, temos aí outros pontos, né, a serem observados no prédio, que eu não quero ir na legenda antes, quero induzir vocês aí a pensarem. Notem, é a mesma planta, a mesma hierarquia seguindo. Não me interessa mostrar o arquitetônico de pronto, eu não estou observando isso, estou observando o projeto elétrico. Bem, o que eu estou vendo aqui? As TUG, né? Exatamente. Dá para analisá-las, né? Principalmente aqui no setor da cozinha. Nós temos também os interruptores, né? Nós temos aqui, ó, o que é esse retângulo aqui com machura? Isso é um CD? Seria um CD? Exato. Então, vários pontos, ó, de tomadas. Dispostos aí ao longo do prédio. Nas vidraças não podemos ter, né? Eu disse para vocês que o prédio é envidraçado. Então, em pontos aí muito específicos, né, que nós vamos ter essa distribuição. Vamos olhar na rua se tem alguma coisa? Não, não temos. Não vamos botar som lá na escadaria. Então, tá lá, gente. O que é importante na planta? Vou diminuir aqui para vocês verem, só para ficar estabelecido. Foi colocado 2 plantas em uma prancha só. Uma mostrando os pontos de iluminação, que foi a primeira que a gente falou, e a 2 mostrando os pontos de tomada. Isso aqui é necessário, é obrigatório a ser colocado. Poderíamos ter outra planta dessa dentro da mesma prancha. A prancha que eu estou falando, tá? É o contexto todo, tá? É o que envolve o selo, as legendas, tudo, a lista de material. A planta é essa que as 2 que a gente acabou de analisar. Poderia ter uma terceira aqui, por exemplo. Nós teríamos que ter, novamente, uma nomenclatura avisando, né, do que se tratava. Uma é de tomada, uma é de iluminação, né, e a outra de ar-condicionado, por exemplo. Mas teria que ser dito. O que é essa informação aqui embaixo? 1,50. A escala? A escala. Por que lá na planta-chave, que vai para a concessionária, eu disse que era 1 para 1.000, 1 para 5.000? Lembra lá, Cristiano, que até um dia eu li 1 para 500, e tu me disse, não, 5.000. Sim. Sim, e aqui 50. Bom, aquelas eram escalas que eram de redução, né? Por quê? Na planta-chave, eu tenho que pegar o mapa da região e botar o meu poste, né? Minhas linhas, tudo dentro dela, em algo menor que caiba numa prancha A1. Aqui, vocês vejam, eu estou tratando de uma área total, aí, né? De 100 metros quadrados. É um terreno. Eu tenho que dar uma ampliação aí para que se possa verificar. Eu não posso diminuir 1000 vezes. Então, sempre que vocês pegarem, né, plantas aí prediais, vai ter essa característica aqui de escala. Se pegarem lá plantas, né, de estruturas, por exemplo, estruturais, dentro de um projeto estrutural, que pode vir, né, aí com algum detalhe, né, como edifício, por exemplo, às vezes mostra aí um shaft, né, uma situação aí
que é uma estrutura falsa, né, para passar o cabeamento, também vai vir escalas aí na casa de 1 para 50, 1 para 25, né, que é justamente para ampliar, para que nós consigamos ler, né, de modo escalonado aí a nossa planta. Bem, vamos lá ver o que é importante na planta. Está aqui. Gente, tudo que tinha na outra. Lembrem que eu disse que o selo, cada um vai ter o seu? Vamos pegar lá uma planta do Matheus, ele vai ter uma ideia de selo para bolar lá nas plantas dele. O Alexandre outra, o Celso outra. Se vocês pegarem lá os meus projetos, é outra característica, né? Por quê? Porque isso aqui é livre, desde que eu cumpra as dimensões do selo. Quais são as dimensões do selo? Dependendo da folha, se é uma 0, a dobradura tem que ser quantas vezes, né? 4 vezes, até chegar numa largura de 1:1. A parte que sobra para cima tem que ser dobrada, né? E ficar na altura de 1:1. De 1:4, perdão. Mesma coisa numa prancha A1. Também vou dobrar. E o selo, ele é esta largura de uma folha A4. Então, notem, do outro projetista que a gente viu, né, da rede, para esse, mudou só o designer do selo. E aí, quando vocês verem selo bonito como esse, tá aqui, ó, é de um arquiteto. Uma arquiteta. Quando vocês pegarem um selo, né, bem matemático, bem cartesiano, é do engenheiro. Por quê? Porque é uma característica, né, dos profissionais. Uma característica que é aí, né, intrínseca, né? Os engenheiros são mais, tipo, tem que dizer isso, isso e isso, vou dividir assim, né, de maneira simétrica. E lá os arquitetos, eles têm mais ideias. Bom, uma curiosidade, né? Porque não podemos terminar com a rivalidade aí dos dois profissionais. Mas está aqui. Eu diria que esse é um ótimo selo. A minha colega, ela fez muito bem bolado. Por quê? Mostra muito informações de modo muito objetivo. E olhem bem a sacada de mestre dela. Ela dividiu essas informações importantes não só numa estrutura bonita, mas num jogo de cores. Se tu for analisar, tu faz de modo inconsciente, mas projetado por ela, muito bem sacado. Por quê? Porque te leva através das cores, a entender o que tu tá fazendo, né? O que tu tem que ler primeiro. E tá aqui, ó. O que tu tem que ler primeiro? Primeiro tu tem que entender que projeto que está se tratando. Tá em cinza aqui, ó. O projeto que está se tratando, o número da prancha. Notem, não tinha isso no outro selo. Eu costumo botar nos meus projetos, porque às vezes são 5 pranchas. Mas qual tu tá lendo? O início do projeto, o meio do projeto ou o fim do projeto, que seria a prancha 3? Então, ela indica aqui, nesse caso, o número 1 indica que é a primeira planta das 3 que vai ter. 1 para 3. Ela indica, né, quem é o desenho. Por quê? Porque pode ser o engenheiro eletricista lá a fazer, mas quem desenhou, quem projetou, né, seu Matheus. O mesmo lance que a outra planta tinha, né? O responsável técnico pelo projeto e a pessoa que estava lá a projetar em si. O arquivo, então tá aqui o número, né, que ela botou para o arquivo. Ou seja, se alguém perguntar para ela, ela entra lá na base de dados e ela acha precisamente. A área construída, né, eu havia dito aí para você 100 metros quadrados. O que ela colocou aqui? Exatamente o que tem de área construída e não o entorno.
Para mim, que sou a executora, me interessa tudo, né? Porque eu tenho que entregar o entorno limpo, né? Com tudo que tem que ter. Mas, para o técnico, né, do projeto, só o que ele está direcionando ali. Ela botou a escala indicada, ou seja, por quê? Porque, muito bem sacado, ela disse qual era a escala de cada planta que ela estava se referindo. Uma poderia ser 1:50, a outra poderia ser 1:75, 1:25. Então, para uma questão de facilidade, ela disse que está indicada conforme o que tu está lendo lá no contexto. Depois, tu vem para o segundo momento, né, porque está em branco aqui, ó, dizendo o que é uma residência unifamiliar. Por que ela botou residência unifamiliar se eu estou dizendo que é uma área gourmet? Porque dentro da classificação técnica de consumidor, como é baixa tensão, né? Nós consideramos ali como sendo um projeto predial simples. Se fosse casas geminadas, bom, não é condomínio, mas é uma residência aí, né, multifamiliar. Estaria descrito. O que mais? O logo lá da empresa, né? O endereço, o telefone, tudo que é pertinente. O projeto de quem é, do engenheiro tal, do fulano de tal, do técnico tal. E aqui, gente, os projetistas não colocam, a maioria deles, né? Mas, o que está descrito aqui? Tu pode copiar um projeto? Não. O Matheus aí, que vai trabalhar com projeto predial, né? Execução. E... Tu pode pegar esse selo aqui e copiar para ti? Nunca. Por quê? Porque é crime de direitos autorais. A lei é essa. Então, cuidado, né? Quem for trabalhar com isso, porque se vocês fizerem algo com essa cara aqui, vocês poderão ser processados como plágio, né? Então, a disposição das coisas, cada um vai ter a sua ideia de como dispor. O que é importante? Colocar o que a norma diz, que a norma prevê. O que foi importante aqui? Bem, primeiro, o que vai numa planta predial? Edifício, residência aí, né, unifamiliar, um lote de casas aí dentro de um condomínio. O que é importante? Primeiro, a lista dos componentes. Em uma das plantas que tu vai gerar, vai ter que ter essa lista. O que vai ter essa lista? Essa lista aí é os materiais que tu vai usar nessa planta que tu abordou. Ou seja, o que está descrito aqui? Ela botou aí caixas de embutir, ou seja, as de embutir, ela botou caixa octagonal e caixas aí, né, de luz simples, que são aquelas retangulares. Caixa octagonal, o que é? Vai onde? As caixas do teto. As do teto, né? Exato. Caixas de teto, caixas aí acopladas em radier, né? Então, caixas octagonais, né? Elas são lá destinadas para lajes, para estruturas de concreto armado. Octagonal, quantos lados? 8 lados. 8 lados. O que significa isso? Que eu posso ter ali a chegada, né, de 8 eletrodutos numa laje, por exemplo. O que cabe vocês técnicos fazer? Que vocês vão fazer a instalação disso, né? Não só dos fios, mas dos eletrodutos. Vocês sabem disso, né? Lá num prédio, por exemplo, existe o eletricista da obra, que o pessoal lá da estrutura vem, monta o aço, vem o eletricista e põe todos os eletrodutos. Pode vir 8 eletrodutos.
assim prevê, né, a Caixa, então poderia. Porém, como é que faz lá a instalação disso numa laje? O que eu tenho que respeitar? Uma coisa eu já falei para vocês, a outra ainda não. Primeiro, para mim botar uma caixa dessa em estrutura de concreto armado, eu preciso respeitar a linha neutra da laje. Quem é a linha neutra da laje? Aquele ponto exatamente no meio da estrutura, que não há ação de esforço, que é nulo, o nome já diz, é neutro. Se vocês colocarem e não botarem os espaçadores e o eletroduto entrar nessa caixinha grudado no aço, vai ter laje, né? Vocês sentados, vocês deitados, vocês lá, observando o erro, mapeamento. Vai aparecer exatamente aquele redondo na laje e depois, né? Todos aqueles 8, vamos dizer, eletrodutos que saíram ali para diversos pontos da laje. Então, na linha neutra. O que os eletricistas fazem na prática? Eles botam lá os eletrodutos, 1, 2, né, chegando na caixinha, ninguém vai botar 8 aí, né? 1, 2, chegando na caixinha lá, e eles cortam, né, uma própria parte daquelas mangueiras, né, e colocam ali embaixo. Levanta e fica ali mais ou menos, né, no ponto neutro da laje. Outra coisa, na hora de concretar, a caixinha, ela vem, a caixinha de embutir, algumas são, né, antigamente, né, metálicas, agora são umas caixinhas plásticas, elas têm uma tampa, né? Sim ou não? Sim. Sim. Só aquela tampa funciona? Eu encho de saco de cimento, enfim, né? Molha ali papel, bota ali, Isso bota a aí. tampa e passa um arame ali para dar mais uma resistência. Gente, jamais botem numa estrutura de concreto armado, numa laje, somente a tampa. Não funciona, ainda mais se colocar pouco eletroduto. O que a gente vê aí, né, os colegas aí fazerem, né? O que eu estou habituada a ver? Alguns colocam, enchem de areia grossa, né, de obra, molhada, põe a tampa. Na hora do concreto, né, aquilo ali não vai te dar problema. Passa o arame, né, que nem o Alexandre falou. Inclusive, só fazendo um gancho, o arame que o Alexandre falou para segurar a tampinha, é importante que o eletricista faça também em parte do aço da laje, no eletroduto. Por quê? Porque laje, né, na hora que está sendo concretado, aquele içamento, aquela mangueira da concreteira, ela é muito pesada. No entanto, que a concreteira manda 3 caras, com mais os que tu tem na obra, né, para direcionar aqueles pontos. O que acontece? É pisoteado, né, por nós todos, pelo engenheiro, por vocês que são lá os eletricistas, é muito caminhada ali em cima daquela estrutura. E se não tiver atado no aço, ela sai da caixinha. E sai da Aí caixinha depois. mesmo depois de concretado. Ó, o Alexandre fez que sim, já aconteceu com ele então. Não, e depois para conseguir o caminho, né? Nunca mais tu consegue, porque depois de concretado, no momento que saiu o eletroduto dali, entra concreto. Porque o que acontece também, que eu já vou dizer para vocês, a concreteira quer o quê? Que você esteja concretando e um funcionário, né, um colaborador, esteja de mangueira, molhando o concreto no ato da concretagem. Muita água percolando ali. Então, é necessário fazer todos... Isso é macete, né? A gente aprende vivendo por tentativa e erro, né? Então, a gente já sabe pelos colegas aí que fazem isso há mais tempo. Mas o que eu vejo, o que eu aconselho e gosto de fazer no meu caso? A gente vai nessas marcenaria, né? Nessas madeireiras e consegue serragem. Por quê? Porque a areia grossa da obra, quando tu molha a forma, porque tu sabe que antes de chegar ao concreto, tu tem que molhar a forma.
Quando tu molha a forma, aquela areia fica só o que é mais granular ali dentro da caixinha. Sai muita coisa para a forma. Não é bom para o teu concreto e não é bom para ti, né? Porque vai entrar aí aquela nata de concreto dentro da caixinha. Vai entrar mais, tu não quer isso. Então, bota aí serragem. Os caras enchem aquilo de serragem, bota a tampinha, ato com... Depois, quando desforma o prédio, né? Depois da cura lá do concreto, como é que faz? Tu sabe mais ou menos o ponto. E o concreto é outra coisa legal. O concreto, né? Ele mapeia exatamente onde tem uma coisa oca, né? Que se diferencia das demais estruturas. Como é que a gente sabe disso? Observem aí os prédios. Os edifícios. Quando vocês verem dia de chuva, dia nublado como hoje, né? Muito úmido, vocês veem direitinho onde é a laje. Por quê? Porque fica mais saliente ali, né? A umidade do que nas alvenarias. Fica destoado, né? Aonde é as lajes. A mesma coisa ocorre nas caixinhas. Depois, com essa serragem, né? É só bater lá com aquele... Como é? Me fugiu o nome? Pé de cabra, né? Os caras batem ali no ponto da caixinha, sai a serragem toda e fica todo aquele oco ali, os teus eletrodutos aparecendo. Outra coisa que eu vejo alguns também fazer, alguns eletricistas fazer, é já deixar o arame, né, dentro dos eletrodutos, lá para baixo das formas da laje. O que vai acontecer? Na hora de passar o cabeamento, se torna mais fácil, né? Ele vai embutir aquela emenda de eletroduto da parede ali, mas já está o fio arame, né, para dentro da estrutura da laje. Tu vai atar teu fio ali, o outro colega vai só puxar e tu tá aí tranquilo, sem nada de entupimentos, que é o que a gente deseja. Eles deixam uma guia, né? Eles deixam Uma guia, guia, né? uma guia. Então, é um pouquinho mais caro? É um pouquinho mais caro, mas não te dá tanto trabalho. O arame tu aproveita, se tu for fazer aí 3, 4 lajes no edifício, tu vai seguir aproveitando sempre, né? Bem, então tá aqui, gente. A pertinente, né, que a gente coloque no projeto a lista dos componentes. O que significa isso? Significa que o teu cliente vai chegar lá na ferragem, né? Vai comprar, por exemplo, 30 caixinhas de 4x2, as retangulares, que vão nas paredes. Vai comprar aí, né, 17 que vão no teto, por exemplo, e assim por diante. Então, na lista dos componentes, que é a lista dos materiais, nós vamos ter tudo que a gente precisa. Uma boa lista de componentes é uma lista como essa. Eu parabenizo, né, a pessoa que fez esse projeto. Por quê? Porque ela separou tudo. Ela disse o que é caixa de embutir, e aí deixa tudo aqui como caixa de embutir. Ela tem um campo aqui do que é a proteção do sistema, ela fala, ó, disjuntores e proteções, ou seja, ela remete o cliente a entender o seu projeto, e entender o que ele está procurando, comprando, e assim por diante, ó. Então, essa lista dos componentes inclui as tomadas, os CDs, né? Os interruptores, tudo aquilo que tu vai proteger teus circuitos, né? Os tipos de disjuntores, e depois ela faz uma outra lista de materiais, que é a de eletrodutos. Por quê? Porque ela está dizendo aqui, ó, especificações. Quais especificações? O diâmetro do eletroduto, ela pede, né, eletrodutos aí flexível, né, corrugado, um EPAD, um PID, né, e o outro de PVC reforçado. Laranja, ela até colocou aqui do lado, né, anti-chamas, e ok, né, quando a gente trata aí de prevenção, né, de sinistro, de incêndio, né, tá aqui a cor aplicada. E ela dá a referência normativa do porquê está pedindo isso. Os diâmetros. Está pedindo eletroduto de 25, eletrodutos aí de 32 e de 25. Notem que aqui trata-se de dois tipos de dois eletrodutos do mesmo tipo. Só que um de
32 milímetros e outro de 25. Ou seja, o projeto foi bem analisado, bem pensado. Não é aquela coisa que a gente vê em alguns casos aí que as pessoas dizem, ah, é tudo 25. É tudo 25? Não, não é tudo 25. Vocês fazem o projeto do cabeamento, da fiação, e depois dos eletrodutos. Aonde havia situações locais que ela não ia conseguir passar com todos os circuitos por aquele caminho, aumentou-se o diâmetro do eletroduto. Está aqui. E aqui do ladinho, o quanto que a pessoa precisa comprar de cada um. Agora, uma situação importante para quem vai executar. Nós estamos falando aqui de nós projetistas. E aí, quem vai executar? O Matheus, por exemplo, né? Já está trabalhando com isso. Imagina eu entregar para o Matheus um projeto onde eu disse para o Matheus que ele compraria desse eletroduto anti-chamas apenas 20 metros. Claro que ele não vai conseguir comprar aí 20 metros com 37, ele vai comprar, sei lá, 30 metros. Aí o Matheus dá para o cliente dele um orçamento de empreitada global, um modo administrativo, né, de fazer obra, por exemplo, porque ele é um empreiteiro. O que significa isso? Significa que o Matheus está dizendo que ele vai fornecer os funcionários, a mão de obra dele, a responsabilidade técnica, né, de assessoramento dele, e mais o material. Só que aí eu errei, não era 20 metros. Era 25. E o Matheus já comprou 25, achando que estava com uma sobra. E ele orçou para o cliente dele 25. O que acontece? Quebra, né? Vai ter um prejuízo, né? Acontece que se o projetista não ter a revisão deste projeto e dar essas informações que tem que dar para o cliente, ele pode acabar, né, com uma situação aí de execução do colega dele. Então, por isso que vocês veem essa situação aqui no selo. O projeto é do fulano, mas às vezes o desenho, a responsabilidade técnica é de outro fulano. Ou seja, sempre que nós vamos fazer o projeto, nós vamos fazer a conferência ou ter alguém aí que confira, né, junto com a gente, para não ter esses erros. Ok? Isso tem que ter no projeto? Tem que ter no projeto. Aqui, outra coisa que eu não estava comentando, a referência, né, do fabricante. O que significa isso? O projeto prima pela qualidade. Qual qualidade? Aquela que nós estudamos lá na rede de distribuição. Quando estudamos a rede de distribuição, eu botei até num balãozinho lá, né, para chamar a atenção de vocês no roteiro, que a gente, às vezes, tem que atender o cliente, mas nós temos que ter uma função aí, um conceito, né, intrínseco de ergonomia, qualidade, segurança, né, para fazer as coisas. Então, normalmente os projetos vai vir com uma marca de referência. Tem que ser, não tem que ser, mas tem que ser algo equivalente. Sempre. Principalmente quem for trabalhar aí com projeto público, né? É bem seguido isso. E no caso de um projeto, aí cuidado, que é outra questão que a gente tem que ter aí na nossa vivência. O projetista sempre vai se defender no seu projeto. Sempre vai ter a preocupação de ter algo de qualidade no seu projeto. Só que aí o que acontece? O Matheus chega para mim e diz, olha, Viviane, o projeto que tu contratou do fulano lá, do Alexandre, ele disse que eu tenho que usar tigre, tá? Para as caixinhas tem que ser tigre, lá para os interruptores ele fala que pode ser Piau Legrand, mas, e aí? Isso aqui sai 2 vezes mais. Aí eu digo para o Matheus, não, Matheus, vê aquele lá, né, que nós temos aí na ferragem que custa
3 vezes menos do que vai dar isso aqui. Se der um problema, que nem aqui, ó, muito comum acontecer dos eletrodutos, o projetista fala que tem que ser anti-chamas, e eu uso o eletroduto que não é. Se der um problema, o que vai acontecer? Quem é o responsável pelo problema? O projetista é responsável pela criação do projeto ali, mas quem é responsável pelo problema é quem instalou, quem fez a execução. O executor, né? O executor, né? Exatamente, o executor. O que vai acontecer num possível embate que haja disso? Vai ser feito, né, um periciamento e o projetista vai dizer, mas parei um pouquinho. Essa região afetada que o projeto não contemplou, eu disse para usar tais coisas. E foi usado. Na verdade, ele está se protegendo, né? Exatamente. É uma forma de embasar o projeto dele, né? E nós notamos essa... Nós que... Acho que a maioria dos guris já mexe com a parte elétrica, né? Então, nós notamos muito bem, por exemplo, se tu pegar um core-fio, um exemplo, um fio, um condutor, né? Tu pega um fio, tu pega um core-fio aí, um sil, e tu pega um outro mais comum, tu nota a diferença só na malha de cobre que tem nele, né? Tu consegue ver, pega um de isolação. Isolação. Até a isolação não é tanto, tu não vê a isolação tão... A isolação até às vezes é mais grossa, mas tu nota a diferença na malha de cobre, né? Mas se pegar um Pirelli mesmo, ele tem isolação... Não é 750, um KV, né? Ainda fica, tipo, parece que 2 capas, né? A qualidade é superior. Só que às vezes a pessoa quer o mais barato, né? E eu já peguei uma situação uma vez de fiação, né? Comprada aí na internet, nesses mercados que tem, né? Não é nada irregular, não era algo assim, não era algo problemático em termos, né? De abastecimento para a gente. Mas, o que acontece? É material de terceira linha, não é nem de segunda. Então, tu não está comprando barato, porque tu está comprando direto. Não, tu está comprando barato porque é terceira linha. E as pessoas que estão aqui, locadas na tua região, não querem se comprometer vendendo aquele tipo de material. Ele funciona? Funciona. Mas qualquer sinistro que aconteça, né, ele não está aí adequado. Muitas vezes, né, não tem aí fiscalização, uma norma, né, para aquilo, né, não tem o laudo, né, que a gente precisa ter. Então, está aqui uma coisa que eu sugiro a vocês, sempre que o cliente quiser mudança, faz uma anotação dessa mudança. Diário de obra dessas obras. Quer ver outra coisa, Viviane, que tu falou aí, né? Um exemplo, quer ver? Pega uma tomada Tigre e pega uma tomada baratinha. Às vezes pega uma tomada Tigre e tu consegue dar um aperto nela, nos parafusos, nos bornes ali, um aperto bem legal, assim, para deixar o fio bem preso, né? O condutor bem preso. Vai, tu pega, esses tempos eu peguei uma baratinha que o cliente me deu, que quando eu apertei, ela praticamente partiu, porque não tinhas o que tu fazer. Mas é claro, era o cliente que te deu, né? Não foi algo que eu... Isso, mas o que tu vais fazer sempre? Se for uma obra grande, tu vais ter um diário de obras. Né? Com certeza. Toda obra tem que ter um diário de obras. Ali tu vai fazer o registro, né? De tudo que está sendo entregue para ti, de tudo que o cliente está fornecendo. Caso contrário, tu vais ter aí, por exemplo, uma pessoa aí conhecida te chamou para fazer a instalação, né, de um chuveiro. Tu vais chegar lá, vai fazer o teu serviço, vais dar o teu recibo e vais colocar no corpo disso que ela te forneceu, essa pessoa te forneceu o material todo para tu trabalhar. Tu só está entrando com o serviço e executando o que ela pediu. E ainda assim, às vezes a gente tem problemas. Mas é um modo da gente pegar e dar um padrão. E um padrão para os clientes da gente. Porque nós também somos consumidores, né?
A gente também busca preço, a gente também busca aí, né, alternativas para conseguir ir mais longe, né, no objetivo, sem um custo tão atenuado, tão intensificado, melhor dizendo. Porém, a gente tem uma noção, uma expertise, né, quando está aí sendo apresentado para nós numa casa que venda, né, materiais, o que é realmente bom, o que não. Mas o cliente, né, vai fazer essa pergunta lá para o vendedor, normalmente vai ser dito que funciona. O que os vendedores dizem para a gente com respeito a essas coisas? Olha, eu vendi bastante. Não tenho reclamação. Essa frase, gente, é clássica. Eu escuto todos os dias. Então, fala, Matheus. É que normalmente a reclamação da parte elétrica, ela não é agora, né? É bem depois. É bem depois, né? Na verdade, quando tu instala tudo novo, tudo fica bem, né? Eu acompanho um canal muito legal que eu gosto a Inge House ali, e aí às vezes ele fala muito sobre essa parte, né? De que às vezes tu vai ver um problema que 20 anos depois vai gritar o problema. Claro, durou 20 anos, legal, mas 20 anos tu pode botar fogo numa casa, né? 20 anos tu pode... com certeza. Então... E a gente é sempre responsável, né? Os projetos da gente, né? Aquilo que a gente projetou, aquilo que a gente executou, é como se fossem filhos, né? Tu sempre será a referência daquilo ali. Então, esse cuidado, né? Essa perícia, né? A gente tem que levar para frente, porque mesmo quando a gente não tem algo direto, as pessoas já canalizam como se fosse, né? Então, termos aí uma responsabilidade, né, e começarmos a escrever, a registrar, né, a documentar essas coisas. E isso eu digo para vocês com conhecimento de causa, sabe? Nesses anos todos, né, eu fui aprendendo que a gente tem que dividir as coisas. A gente pode se dar muito bem com a pessoa, a gente pode ser amigo da pessoa, mas se a gente está fazendo, a gente divide. Porque a gente mistura e depois não fica complicado. Mas isso a gente aprende no decorrer, né? Eu também tenho esse processo aí de aprendizado, porque a gente vê que não há, né, essa preocupação. Às vezes tu chega para fazer algo que já aconteceu boa parte aí da obra, né, da sistemática, mas como tu tens um título na frente aí do teu nome, que é o que está acontecendo já com vocês, acaba que tu fica responsável por tudo aquilo. Isso acontece comigo toda hora. Sabe? Aí tu tem que estar dando... Não, mas para um pouquinho. Aqui eu sou responsável, mas para trás não sou, para frente disso aqui veio outro profissional, vamos dividir as coisas. Aí tu começa, né, a ver que quando há problemas, né, essas condicionantes aí de amizade, de situação, elas caem por terra, porque a pessoa precisa resolver e não vai pensar nisso. Então, cabe a gente aí, né, começar, desde já, ter uma certa postura, né, com esse tipo de situação, porque ela é muito comum, gente, muito comum. Eu trabalho em obra aí há bastante tempo já, e a gente vê isso toda hora, né? Eu sempre costumo dizer que o importante não é como começa as coisas, e sim como terminam as coisas. Porque quando tu inicia um trabalho, é tudo muito feliz. A pessoa tem uma expectativa, tu também, né? Tu sonha junto, né, com a pessoa, mas como termina e como vai terminar é tu que vai conduzir, né? Então, é um contexto, né? Porque parece que como a gente tem que projetar a elétrica, que a gente tem que chegar lá e fazer... Não, a gente tem todo um contexto aí para se preocupar, para poder, né, ter êxito nas coisas que vai